Muito bem, nós agora vamos para o estudo da nossa última espécie tributária. Dentro desse módulo de tributo, nós vimos as 4 primeiras espécies tributárias: taxas, impostos, contribuições de melhoria. Vamos ver as contribuições para fiscais ou especiais, a última espécie, para depois olharmos os impostos da competência privativa de cada ente da federação. Então vamos lá. Contribuições para fiscais ou especiais. Nós temos 2 tipos de contribuições para fiscais ou especiais. Aquelas de competência da União, exclusiva da União, e a competência do Distrito Federal e dos municípios. Então vamos lá para a tela. De competência exclusiva da União, as contribuições para fiscais ou especiais estão no artigo 149 da Constituição Federal. E aquelas de competência dos municípios e do DF está no artigo 149A, sobre a qual nós já conversamos aqui, que é aquela contribuição para o serviço de iluminação pública que veio em socorro dos municípios que tiveram as suas taxas de iluminação pública julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, o artigo 149 traz aquelas de competência exclusiva da União. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Portanto, são 3 tipos de contribuições do artigo 149 da Constituição Federal. As sociais, as CID, chamadas de intervenção no domínio econômico, e aquelas chamadas corporativas, de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Portanto, 3 tipos de contribuições previstas no artigo 149 da Constituição Federal. Certo? Sociais, de intervenção, domínio econômico, de interesse de categorias profissionais e econômicas, vamos estudar todas elas. E o artigo 149A, que traz a competência do DF e dos municípios para a instituição da contribuição para o serviço de iluminação pública. Para o serviço de iluminação pública. Contribuição para o serviço de iluminação pública, que pode, inclusive, ser cobrada na conta de tarifa de energia elétrica, é permitido pelo parágrafo único do artigo 149A. Então, voltando para mim, vocês vão pegar a sua conta de luz, vai ter lá, que geralmente vem abreviado CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Certo? Então, minha gente, nós temos 2 grandes grupos. Aquelas de competência exclusiva da União, sociais, de intervenção no domínio econômico, do interesse de categorias profissionais econômicas, que vamos estudar com todos os detalhes agora, e aquela de competência do DF e dos municípios, do Distrito Federal e dos municípios, que é a única, por enquanto, competência para a contribuição para o serviço de iluminação pública. Legal. Mas agora nós vamos nos dedicar àquelas de competência exclusiva da União. Temos muito o que conversar. Porque dentre elas estão as contribuições para a Seguridade Social. Só a COFINS, por exemplo, tem uma arrecadação maior do que o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Física juntos. Para vocês verem o que significam as contribuições para fiscais ou especiais. Mas vamos começar a destrinchar esse artigo 149, que já sabemos que traz as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e do interesse de categorias profissionais e econômicas. Vamos lá para a tela. Então, contribuições do artigo 149 da Constituição Federal. De competência exclusiva da União. De competência exclusiva da União. As sociais são chamadas sociais gerais,
o FGTS, salário e educação, e aquelas para a Seguridade Social do artigo 195. Este é o grupo mais importante. Nós vamos fazer uma dedicação importante, um tempo importante no estudo das contribuições para fiscais especiais, para este tipo de contribuição social, para a Seguridade Social. E depois as contribuições de intervenção do domínio econômico, CID, e contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, as chamadas corporativas. Muito bem. Ora, vamos conversar primeiro sobre as duas últimas de contribuições, a CID e as corporativas, para que depois a gente possa dar uma atenção e uma dedicação bem especial para as sociais. Então vamos nos ater primeiro às contribuições de intervenção do domínio econômico, CID. Voltando para mim. Olha só. Muitas vezes o governo tem que intervir no domínio econômico para fazer com que sejam respeitados garantias individuais, normas, né, relativas a controle da produção, de estoques, por exemplo. Vamos imaginar que todas as usinas de açúcar no Brasil produzissem a sua capacidade máxima de produção. Haveria uma superprodução de açúcar no mercado internacional, os preços despencavam e quebravam todos os usineiros em menos de um ano. Então, o que o governo brasileiro faz? Ele faz um estudo via satélite das plantações de cana no mundo, das plantações de beterraba da Rússia, a previsão climática, e com isso ele tira a possível produção de açúcar naquele ano. Com esses dados, o governo intervém no domínio econômico. Então, a usina Sapucaia, que poderia produzir 600 mil sacas, vai produzir 450. A usina Sapucaia, que poderia produzir 800 mil sacas, vai produzir 600. E a usina, enfim, por aí afora. O governo intervém nas usinas por interesse dos próprios usineiros, porque eles precisam saber o quanto podem produzir para não ter excesso na produção e o preço despencar. Só que o governo tem um custo para isso. Não, especialistas para estudo das previsões climáticas, das plantações, etc., e cobra das pessoas interessadas, os plantadores de cana, os exportadores de açúcar, os produtores de açúcar e álcool, a contribuição de intervenção no domínio econômico, né, para controle dessa questão do preço do açúcar. Da produção de açúcar, há uns anos atrás, houve uma geada nos laranjais da Flórida. E a Flórida é a região que mais produz citros no mundo. Com isso, matou a maioria dos laranjais da Flórida. O preço da laranja no mercado internacional disparou. Não tinha laranja no mercado internacional, ou pouquíssima laranja. Com isso, o brasileiro vê que o preço da laranja está bom e planta laranja, planta laranja, planta laranja, só que eles esquecem que a hora que estiverem produzindo os laranjais aqui plantados, também estarão produzidos que forem replantados na Flórida. E aí há uma superprodução, o preço despenca e quebra todo mundo. Então, o governo brasileiro intervém no domínio econômico, orienta os citricultores, controla a produção de mudas e cobra das pessoas interessadas, dos citricultores, dos produtores de suco, dos exportadores de suco, as contribuições de intervenção no domínio econômico. Serviços também, adicional de frete para a renovação da marinha mercante, é uma contribuição cobrada para controle da navegação de cabotagem na AFRMM, adicional de frete para a renovação da marinha mercante. É uma contribuição cobrada de intervenção do domínio econômico. Vamos lá para a tela para você dar uma olhadinha. O AFRMM, adicional ao frete para a renovação da marinha mercante, contribuição de intervenção do domínio econômico, tem como fato gerador o transporte da mercadoria e base de incidência o frete. Então, observem que o AFRMM é uma CID, é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Cobrado dos navegadores de cabotagem. O que é isso? Voltando para mim. Navegação de cabotagem é aquela navegação de costa a costa brasileira e nas vias internas. Então, o governo
cobra essas contribuições e intervém nessa prestação de serviço. Ok? Hoje, nós pagamos uma CID quando abastecemos nossos carros, que é a CID sobre combustíveis, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico sobre Combustível. Estava havendo uma série de adulteração de combustíveis e sonegação, criou-se uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustível, a CID sobre combustível. Inclusive que incide na importação, na comercialização de combustível. Certo? Então, são as CIDs, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. Voltando para a tela, nós temos também as contribuições corporativas, de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas chamadas corporativas. Então, voltando para mim, como é que funciona isso? São as contribuições sindicais, contribuições para o CREA, CRM, CRO, Conselho Regional de Odontologia e Medicina, Conselho para CREA e por aí afora. Contribuições ligadas ao sistema sindical, como SENAI, SENAC, SENAR. Certo? Alguns doutrinadores consideram que são contribuições de outros sociais, mas a imensa maioria considera que são contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, sem dúvida, né, me parece mais razoável. Então, são contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, contribuições corporativas. Cuidado que hoje nós convivemos no Brasil com dois tipos de contribuições sindicais. Aquela contribuição sindical obrigatória, que tem natureza tributária, vai ser inscrita em dívida ativa se não for paga, e aquelas facultativas, né, que não são, o indivíduo não é obrigado a se sindicalizar. Ok? Então, essas são a CID, a contribuição de intervenção do domínio econômico, e as contribuições corporativas. Muito bem. Eu disse que nós íamos dar uma atenção, e vamos dar uma atenção muito especial para as sociais, notadamente para aquelas destinadas à Seguridade Social. No entanto, o artigo 149, nos seus primeiros parágrafos, traz detalhes com relação às contribuições cobradas pela União. E se vocês olharem novamente, e você, por favor, vamos lá para a tela, se vocês olharem o artigo 149 da Constituição, ele determina que compete exclusivamente à União. Exclusivamente à União. Exclusivamente à União. Instituir contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais econômicas. Olha, da redação deste dispositivo, no caput do artigo 149, voltando para o Barbinha, se eu lhes disser o seguinte, os estados, DF e municípios também podem instituir contribuições sociais. Aí você vai dizer assim, Borba, você vai me desculpar, mas você está louco. Porque o caput do artigo 149 não poderia ser mais claro, compete exclusivamente à União. Mas olha como o estudo da Constituição, a Constituição tem que ser interpretada sistematicamente. O que quer dizer isso? Muitas vezes o artigo traz uma regra e depois tem uma exceção lá longe, e nesse caso não é tão longe assim. É no parágrafo 1º do próprio artigo 149. Vamos lá para a tela. Parágrafo 1º do artigo 149 da Constituição. Os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio e benefício deste do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Então, vejam que nesse caso, minha gente, olha o curioso voltando para mim. O caput diz que compete exclusivamente à União, e o parágrafo 1º já traz uma exceção. Porque os estados, DF e municípios terão que instituir, não é uma faculdade, instituirão, determina a Constituição, contribuições cobradas dos seus servidores
para o custeio do regime previdenciário. Cuidado, certo? Para o custeio do regime previdenciário. Em função disso, vamos lá olhar na tela uma jurisprudência importante. Observe que, de acordo com o STF, os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência dos seus servidores. A expressão regime previdenciário não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. Ok? Então, é somente para regime previdenciário. Muito bem, voltando para mim. Então, esse é o primeiro detalhe a respeito das contribuições do artigo 149. Competência exclusiva da União, mas com aquela observaçãozinha a respeito dos estados, DF e municípios, só que eles só poderão cobrar, terão que cobrar, na verdade, em benefício dos seus próprios servidores. Legal. Bom, agora, o parágrafo 2º do artigo 149 trata de dois tipos de contribuições, da CID e das contribuições sociais. Então, voltando para a tela, só para que vocês se situem, o parágrafo 2º do artigo 149, ele se refere a essas duas contribuições aqui, olha, as sociais e as de intervenção do domínio econômico. Então, tudo que nós vamos ver a partir de agora do artigo 149 diz respeito a essas duas contribuições, sociais e de intervenção no domínio econômico. Ok, então vamos lá. O que determina o nosso artigo 149, parágrafo 2º? As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, sociais e a CID, aquelas de intervenção no domínio econômico. 1. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. E incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Ora, voltando para mim, olha aqui, gente. Não incidirão sobre exportação, isso não é novidade, nós vamos estudar durante o decorrer do nosso direito tributário que na exportação no Brasil só tem incidência de um único imposto, que é o IE, Imposto sobre Exportação, que é uma mixariazinha desse tamanhozinho para meia dúzia de produtos. Fora isso, nenhum tributo incide sobre exportação. Agora, minha gente, na importação, sai de baixo. Aí entra tudo que é possível de tributo. Ok? Para que vocês entendam isso, vamos lá para a tela, por favor. Nós estamos no parágrafo 2º, e com relação à importação, deixa eu só comentar um detalhe importante para vocês, deixa eu botar um novo slide aqui. Vamos imaginar o seguinte, vocês passaram no concurso para fiscal e aí resolveram importar, juntaram um dinheirinho, vão importar uma Ferrari, 0 quilômetro. Isso de brinquedo, né? Porque precisa trabalhar a vida inteira. Uma Ferrari 0 quilômetro, muito bem. Sobre essa Ferrari 0 quilômetro, o valor dela, mais as despesas aduaneiras, etc., vai incidir o imposto de importação. Sobre esse valor, vai incidir, se você financiou uma parte, vai incidir o IOF. Imposto sobre operações de crédito, você financiou uma parte. Sobre esse valor, vai incidir a CID, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. Sobre esse valor, vai incidir contribuição social. Sobre esse valor, vai incidir o IPI. Sobre esse valor, vai incidir o ICMS. Sobre esse valor todo, vai incidir o IPVA. Então, olha aqui, ó.
tributação bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, tributação. Então, guardem isso. Na importação, voltando para mim, incide tudo e mais alguma coisa. Agora, na exportação, só o IE. Imposto sobre exportação, que é uma mixariazinha desse tamaninho para meia dúzia de produtos. Não há como esquecer isso. Como consequência, voltando para a tela, também acontece isso com as contribuições sociais e a CID. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação e incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Ok? Mas tem mais detalhes ainda. Vamos continuar no nosso com uma jurisprudência importante. A imunidade prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras. Cuidado com esse detalhe, é lógico, há que ficar atento para isso. Ou seja, a imunidade, essa palavra é importante que vocês conheçam, nós vamos utilizá-la muitas vezes. A imunidade é uma vedação, voltando para o Borbinha, a imunidade é uma vedação constitucional à cobrança de um tributo. Isso é uma imunidade. Nós vamos estudar todas elas. É uma vedação constitucional à cobrança de um tributo. Voltando para a tela, se vocês observarem o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, há uma imunidade, determinando que não incide contribuição social, incide contribuição de intervenção no domínio econômico, sobre receitas decorrentes de exportação, a vedação constitucional à cobrança de um tributo. No entanto, cuidado, conforme o STF, isso não afeta a incidência do imposto de renda sobre o lucro das empresas exportadoras. Certo? Voltando para o Borbinha, na exportação não vai incidir. Na receita decorrente de exportação não, mas no lucro auferido, imposto de renda em cima, sem dúvida nenhuma. Ok? Voltando para a tela. Também, de acordo com o Supremo, a imunidade prevista no artigo 149, essa que nós estamos falando da exportação, não alcança a contribuição social sobre o lucro líquido, haja vista a distinção ontológica entre os conceitos de lucro e receita. Ou seja, ele não incide sobre a receita, mas sobre o lucro vai incidir. A exação não incide sobre o resultado imediato da operação, mas sobre as operações financeiras posteriormente realizadas. Exatamente. Mas ainda, continuando no parágrafo 2º, a respeito das contribuições sociais e da CID, nós precisamos saber o seguinte, inciso 3, poderão ter alíquotas ad valorem ou específica. Ora, como é que funciona isso? Vamos verificar aqui o seguinte. Existem dois tipos de alíquotas. Como nós vimos quando estudamos os impostos, nós vimos que eles poderiam ser fixos ou proporcionais. Então, existe uma alíquota específica que é um valor fixo e existe a alíquota chamada ad valorem. Que é, na verdade, um percentual sobre determinado valor. Então, isso nós até vimos quando estudamos impostos, os impostos que resultam do alíquota específica são chamados impostos fixos, e os nos quais são aplicados um alíquota ad valorem são chamados impostos proporcionais. E assim ocorre com a CID sobre combustíveis e as contribuições sociais. De acordo com o texto do artigo 149, parágrafo 2º, eles podem ter alíquotas ad valorem ou específica. Certo? Voltando para mim, assim também os impostos podem ser, mas o Constituinte achou por bem determinar que podem as contribuições sociais e as de intervenção do domínio econômico ter essas alíquotas fixas ou específicas ou proporcionais, que são ad valorem. Ad valorem. Legal? Muito bem.
Mas tem mais detalhes ainda. Vamos lá para a tela. O parágrafo 3º do artigo 149 determina que a pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Certo? Observe, voltando para o Borbinha, que o governo não quer importação. É lógico, ele quer exportar. Tanto é que ele não faz com que não haja incidência nenhuma de tributo na exportação, e na importação ele cria todas as dificuldades possíveis. Voltando para a tela, determina o parágrafo 4º que a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. São chamadas contribuições monofásicas. Contribuições monofásicas. O que significa isso? Voltando para mim, por exemplo, se nós temos uma contribuição social sobre o faturamento, ela pode, uma empresa A faturou para B, para C, que vendeu para o consumidor. Então ela pode incidir sobre a empresa, faturamento da empresa A, da empresa B, da empresa C e por aí afora. Mas elas podem ser também monofásicas, ou seja, só incide sobre a receita de um contribuinte da cadeia produtiva. São chamadas receitas, contribuições monofásicas, uma fase só de incidência. Vocês não precisam absolutamente saber, em nível de direito tributário, quais são as contribuições monofásicas ou não. Só quero que vocês saibam que o parágrafo 4º do artigo 149 da Constituição determinou que a lei determinará quais são aquelas cobradas de forma monofásica e aquelas que são plurifásicas. Ok? Eu digo em nível de direito tributário porque pode acontecer de cair no conteúdo de legislação tributária federal, que não tem nada a ver com direito tributário, uma matéria específica do estudo das contribuições, inclusive previdenciárias, que vocês têm que saber quais são as monofásicas. Em nível de direito tributário, não. O que eu quero que vocês saibam é que o parágrafo 4º do artigo 149 determina que a lei é que estabelecerá quais as alíquotas que serão chamadas contribuições, que serão as alíquotas que terão esse sistema monofásico de cobrança. Muito bem. Minha gente, o exercício da competência tributária, ele é sempre exercido em 3 níveis. Boba, que diabo é isso? Eu vou mostrar uma figura que eu vou introduzir esse assunto para a gente continuar na próxima aula, mas é importante introduzir isso agora. Vamos lá para a tela. Vejam que nós temos 3 níveis. Um primeiro nível, ele trata da atribuição da competência tributária. Observe que a Constituição Federal nunca institui tributo. Nunca institui tributo. A Constituição Federal apenas atribui a competência para instituí-los. Ela nunca institui tributo, certo? Isso é o que a Constituição Federal faz. E assim também com as contribuições. A Lei Complementar Federal estabelece normas gerais para instituir tributos. Legal. Normas gerais para instituir tributos, entre elas a mais importante Lei Complementar Federal, o nosso CTN. E a norma legal de União, Estado, Distrito Federal e Município institui a contribuição. Então funciona assim desses 3 níveis. A Constituição Federal atribui a competência para a União instituir, e no caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios, as contribuições e benefícios dos seus servidores. A Lei Complementar Federal estabelece normas gerais e a lei daquela pessoa jurídica institui a contribuição definitivamente. Ok? Então funciona nesses 3 níveis. Voltando para mim, assim também para as contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico, do interesse de categorias profissionais e econômicas do artigo 149 da Constituição. Aliás, para todos os tributos. A Constituição atribui a competência tributária, a Lei Complementar Federal estabelece normas gerais e a norma legal definitivamente institui o tributo, respeitando as normas gerais previstas em Lei Complementar Federal. É assim a regra, e esta norma legal instituidora,
Vocês já sabem, já falei rapidamente, podem ser 4 tipos: lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Então, voltando para a tela, esta norma legal à qual se refere o quadro diz respeito à lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Certo? São as 4 normas legais do processo legislativo que podem instituir tributos. Certo? Voltando para o Borbinha, no próximo encontro nós continuamos o estudo das contribuições para fiscais ou especiais e aí, minha gente, concentrando especificamente num tipo que é a contribuição social para a Seguridade Social. Até lá.